Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Empreendedora Selvagem. Eu sou Isa Moreira. Eu sou a JJ. E nesse podcast a gente fala sobre questões femininas de uma maneira mais profunda, fazendo com que a gente consiga pensar sobre as nossas próprias questões selvagens, que é basicamente a busca pelo nosso processo criativo de autenticidade. E qual é o tema de hoje, JJ? A mulher que todo mundo admira, mas ninguém conhece de verdade. Hum, Hum. Desenvolve isso aí comigo pra eu entender. Existe um tipo de mulher que quanto mais admirada, mais sozinha ela está? Uma mulher, quanto mais admirada, mais sozinha ela tá, sim. Mas é mais do que isso. Uma mulher, quanto mais sucesso ela alcança, quanto mais ela realiza sonhos, mais sozinha ela está. É um processo muito natural que acontece, que é o seguinte: você vem de um ambiente. E nesse ambiente você compartilha problemas cotidianos comuns, desafios comuns, né? Então, nesse exato momento, o que uma pessoa comum estaria comentando, né? Sobre as notícias do dia a dia, sobre, de repente, o aumento do combustível na bomba de gasolina, sobre alguma coisa que aconteceu na política, né? São os assuntos triviais do ser humano médio. À medida que uma mulher vai distanciando desse lugar e ela vai alcançando novos patamares de vida, de realização, ela passa a entrar em contato com outros tipos de problemas que essas pessoas do entorno dela não vivem. Então, por exemplo, você consegue conversar com a sua mãe sobre os desafios que a gente tem na nossa empresa? Não, de Não. forma alguma. Você consegue conversar com as suas amigas de infância sobre os desafios que a gente tem? Não. Não é solitário esse lugar? É solitário, mas não é porque a gente é admirada apenas, mas é porque a gente foi alcançando lugares que a maior parte das pessoas não alcança, e é normal uma solidão acompanhar a gente nesse processo. E qual que é a diferença entre uma mulher que é genuinamente forte e uma que está performando força o tempo todo? Uma mulher genuinamente forte é aquela que cai e levanta. É aquela que assume os próprios BOs e os próprios erros. Ela se vulnerabiliza, mas não é aquele vulnerabiliza que as pessoas acham que é você dizer o quanto que você está sofrendo. Não é sobre isso, é sobre você estar no mundo quase exposta como um nervo, sabe? Onde todas as pessoas percebem que você está tentando, que você está buscando, que você está construindo algo que é genuinamente autêntico e que às vezes nem você tem a resposta completa para o que você está fazendo. Essa é a pessoa, a mulher genuinamente forte. Tem aquelas que constroem uma máscara. Todas nós fazemos isso. Todas nós utilizamos máscaras sociais, né? E existe a máscara social da mulher forte, a mulher que não pode pedir ajuda, a mulher que precisa sempre aparentar e performar que está bem, que está de bom humor, que está bonita, que está impecável, que está incrível, mas que na verdade está sangrando por dentro. Essa mulher, ela não é necessariamente forte, ela está representando um papel. E às vezes, em algum momento, vai ficar insustentável manter o papel. E por que você acredita que as pessoas querem esse papel, né? Assumir esse papel da pessoa forte? Porque tem seus benefícios, né? Você, quando assume a máscara dessa pessoa forte, imbatível, essa fortaleza que está sempre bem, que está sempre sorridente, que resolve bem os problemas, é super bem resolvida, você colhe frutos desse processo. As pessoas te respeitam mais, te elogiam mais, te ouvem mais, é possível que inclusive você faça mais dinheiro, assim, o mundo premia essa postura. E aí a gente vai achatando o que a gente está sentindo, achatando os nossos quereres em prol de uma performance. E em algum momento esse custo vem. Não, o que eu tô pensando aqui já é cansativo ser efetivamente forte, né? Genuinamente forte. Porque, né, os desafios acontecem e você é resiliente diante deles. Imagina performar, assim, Só pela só pela performance. performance.
Mas tem muita gente que ocupa esse papel e ocupa durante tanto tempo que a própria pessoa acaba acreditando na identidade de que ela é uma pessoa forte. E aí ela anestesia o que ela está sentindo, né? Toda vez que vem um questionamento, ou que vem o desânimo, ou que vem a raiva, ela anestesia. Ou ela anestesia nas redes sociais, ou ela anestesia se ocupando num projeto novo, ou ela vira uma pessoa extremamente consumista, ou ela anestesia na comida, mas o fato é que ela vai precisar encontrar uma via de escape para essas emoções que ela não está deixando acontecer. Ela não sequer conversa com ninguém sobre isso, porque se ela conversar, ela vai ser descoberta. E ela não pode ser descoberta como que ela não é uma pessoa forte. Deus me livre, essa mulher que bota essa máscara pedir ajuda, entendeu? E aí ela fica encontrando caminhos para poder se distrair. Sim. E você acha que as redes sociais intensificaram isso? As pessoas, as mulheres, né, principalmente as mulheres, elas já performavam na vida real essa fortaleza, né? E aí com a rede social agora temos um palco 24 horas por dia, então intensificou? Não. Então, nós mulheres sempre fomos vulneráveis a padrões inalcançáveis, né? Então, desde os padrões de limpeza da casa, quando a gente pesquisa publicidade de décadas atrás, a gente vê aqueles comerciais de produtos de limpeza que passavam na televisão ao longo do dia, que era a mulher contra os germes, a mulher contra a sujeira, e que você passava lá e passava aquele pano e que depois você tinha aquele sentimento de eu venci os germes. Quando essa mulher se desloca para o mercado de trabalho, esse padrão inalcançável da casa 100% limpa e higienizada, ele abre espaço para a mulher linda e jovem para o resto da vida. E aí essa mulher, ela passa a gastar o dinheiro dela com procedimentos estéticos. Então, ela está em busca de um novo padrão inalcançável. No caso da época, as capas de revista. As modelos que pertenciam a um padrão que não era possível de ser copiado. E as mulheres gastavam cada vez mais na busca de algo que elas jamais teriam. O que aconteceu com a rede social é que a gente intensifica isso para várias áreas da vida. Então, agora a gente tem o corpo, a gente tem a qualidade de vida, a gente tem o treino, a gente tem o whey, a gente tem a maternidade, a gente tem o sexo, a gente tem a maquiagem, a gente tem a família, a gente tem uma roda de padrões inalcançáveis que essa mulher está consumindo de outras pessoas, que tem a blogueira lá que fica, ai, olha esta gominha maravilhosa que eu coloquei, olha só o meu cabelo, e o cabelo é um mega hair. Sim. Entendeu? Tipo assim, seu cabelo não cresceu, gata, você botou um mega hair na sua cabeça, né? Mas a pessoa que está em casa, ela compra gominha. E aí você leva isso para todas as áreas da sua vida. Então, o que acontece é que a rede social, ela se torna um termômetro extremamente lucrativo para essa indústria. E essa mulher, ela é vulnerável e vítima, porque ela está consumindo, ela está comprando, ela está passando o tempo e ela está invalidando a própria imperfeição, ela está invalidando os próprios quereres em busca de tudo isso que está no Instagram. E em busca de tudo isso, né? Ela quer se transformar nessa persona impecável. Como é que se constrói, em que momento que isso acontece na vida da mulher que ela quer alcançar esse patamar, ela quer alcançar esse lugar da perfeição, de ter todas as esferas da vida de forma impecável? Que momento isso acontece? Na infância. Barbie, tudo que você quer ser. E aí você tem lá, né, a casa da Barbie, o marido da Barbie, o vestido da Barbie. Na minha época isso era muito forte. Hoje as meninas têm outros desafios, né? Mas eu tenho 46 anos, eu vim desse lugar, né? Então eu ficava brincando sozinha no quarto com as Barbies e tinha a banheira da Barbie, tinha a motocicleta da Barbie, o carro da Barbie, tudo rosa, luxuoso, reluzente e tudo mais. Então você
começa a criar esses padrões impecáveis, aquele cabelo na cintura brilhante, aquela cintura que é impossível você ter se você não tirar pelo menos 2 costelas. Tudo aquilo já começa a te treinar a buscar ser impecável, né? Quando a mãe fala, senta igual uma mocinha, olha que princesa, né? E aí você, Mocinha não faz isso. mocinha não faz isso, né? Fala baixo, olha só a sua amiguinha como ela está se comportando, né? Você vai recebendo sucessivos treinamentos de buscar ser essa pessoa impecável. E aí você vai vestindo essas máscaras. Porque quando você veste e você alcança momentaneamente a expectativa do outro, você recebe uma recompensa e essa recompensa valida, te traz um benefício e aí você reforça aquele comportamento. Por que a mulher que normalmente é referência para todo mundo, a mulher que acolhe, a mulher que aconselha, a mulher que tá ali disponível para ajudar, por que ela geralmente é a pessoa que não consegue pedir ajuda? Porque ela se colocou no lugar de salvadora. A mulher que acolhe, ajuda todo mundo, é gregarista e dá conselho para as pessoas, ela começou a gostar desse papel. E como ela se vê como a salvadora e como a cuidadora, ela acaba não se colocando no lugar de ser salva e de ser cuidada. E isso passa a ser como se fosse um papel menor, como se inclusive invalidasse a expectativa que as pessoas têm dela, a imagem que ela construiu. Então ela evita pedir ajuda e sempre com pretexto de não, mas eu não quero incomodar, os meus problemas são menores, eu sou desenrolada, se todo mundo me pede ajuda é porque eu sei resolver, e acaba ela colocando no ombro dela a solução da vida dela e de todos ao entorno. Né, o que traz um certo benefício a curto prazo, porque existe uma validação nesse processo, mas que a longo prazo o resultado disso é uma incrível exaustão e uma solidão absurda. E tem uma coisa que pouca gente fala também sobre isso, né? Tem essa mulher que muitas vezes escolhe. E tem uma coisa que muita gente fala sobre essa mulher, né? Que performa essa admiração, né? Essa força, que ela normalmente escolhe relacionamentos onde ela é mais forte, justamente para ela não precisar ser vulnerável na relação. Isso acontece de forma consciente? Eu não acredito nisso. Eu acho que as mulheres elas se relacionam com homens mais fracos por outros motivos, mas que não necessariamente porque ela seja uma mulher forte. Eu acho, inclusive, que essa percepção de uma mulher forte atrai um homem fraco, ela é uma percepção que invalida o sucesso feminino. Traz para a mulher para então eu preciso me diminuir, senão eu não vou conseguir encontrar um homem forte. Eu acho isso uma grande besteira e um argumento extremamente patriarcal, tá? Eu acho que o que acontece é que os homens estão, de maneira geral, sem saber o lugar deles no mundo. A gente está vivendo uma época em que os homens estão precisando se reorganizar enquanto a própria masculinidade, enquanto o próprio lugar. Eles estão concorrendo com as mulheres estão com cada vez mais voz, as mulheres não são mais sustentadas por esses homens, então elas não topam mais qualquer coisa e esse homem ainda não conseguiu se reorganizar nesse lugar. E aí surgem essas narrativas do tipo, mas a mulher é poderosa, a mulher rica, a mulher bem-sucedida, ela acaba atraindo o homem fraco, ela enfraquece o homem que está do lado dela. Tudo isso é uma grande besteira, né? O homem se enfraquece a si mesmo. O homem não está sabendo lidar com as mudanças sociais, com a evolução da sociedade, tanto que o feminicídio está aumentando, a violência contra a mulher está aumentando, porque esse homem está canalizando os problemas emocionais dele para um outro lugar de violência e não para um lugar de se resolver e de encontrar, de dar um F5, uma atualização no seu papel, né? Ele está perdido, mas não é culpa da mulher isso. É responsabilidade do homem, na verdade.
Responsabilidade. E é muito, muito isso, né? Eles não têm mais a necessidade. O homem tinha papéis muito definidos dentro da sociedade, Papel né? do controle. Do controle, de prover e de prover não só financeiramente, mas segurança e tudo mais. E realmente não existe mais essa necessidade para as mulheres, né? Não. E aí, como é que faz? O que faz? Aí criam-se narrativas, né? Do tipo, mas a mulher precisa do homem para proteger. Tem uma pergunta sensacional. Quando o homem te falar isso, vier com esse argumento, a mulher precisa dos homens para protegê-la. A mulher precisa se sentir protegida ao lado de um homem. Pergunta para esse homem o seguinte: se amanhã nós tirássemos todos os homens da Terra, essa mulher ainda precisaria de proteção? Nossa Senhora! Nossa! Então, quer dizer, eu preciso que você me proteja de você mesmo. Que tal você não me fazer mal? E aí eu nem preciso que você me proteja. Olha só que Economiza um bacana. trabalho aí. Economiza um trabalho aí, hein? Entendeu? São umas narrativas que, como a gente está desconstruindo, eles estão todos assim muito confusos. E o que acontece com o corpo e a saúde mental dessa mulher quando a máscara fica pesada demais? Existe um padrão de colapso? Existe um momento em que essa mulher não aguenta mais e ela... Por que as mulheres são as maiores vítimas do burnout? Por que as mulheres são as maiores vítimas da TAG, do transtorno de ansiedade generalizado? Porque nós estamos somatizando todo o peso dessa exaustão criada por buscar padrões inacessíveis e buscar uma vida que nos leva ao colapso, à exaustão. Então, nós somos sobrecarregadas, nós temos todo o cuidado da casa, dos filhos, né? O homem, quando atua, ele atua no lugar de ajuda, ele não atua no lugar de meio a meio, e a gente tem a carga mental, que pouco se fala sobre isso. Mas mesmo quando há uma divisão entre tarefas, a carga mental está na cabeça da mulher. Então, por exemplo, pedi Gustavo para comprar os livros da escola das crianças. Então veio a lista de material, eu saí para comprar os lápis de cor, mochila e tal, que as crianças gostam disso, e eu dei a lista dos livros e pedi para ele providenciar, pedi pela internet. Os livros chegaram. Pergunta se você colocou contact, se você colocou a etiqueta, se você mandou para a escola. Os livros estão embaixo, lá na estante. Aí vem o carnaval agora, não vou falar nada. Vai passar o carnaval, eu vou perguntar para ele, e aí, os livros chegaram? E aí ele não sabe se chegou. Porque na cabeça dele era só pedir os livros. O que faz com os livros depois? Magicamente, esses livros vão aparecer etiquetados na escola. Quem fez? Um gnomo chamado mãe. Então, toda essa carga mental, que é a mulher, e tem mulher que fala que isso é papel social. Imagina. Eu escuto isso de mulheres, não, mas homens e mulheres possuem papéis sociais diferentes. E aí essa mulher entra em colapso. E numa armadilha muito grande, porque ela vai ser vítima do próprio sistema que ela está tentando... Da própria culpa, do próprio julgamento de outras mulheres. Muita gente pode ouvir tudo isso que a gente está falando e pensar, eu sou assim mesmo. Como é que a pessoa percebe que ela está presa numa performance? Porque fica muito confuso depois de determinado tempo. O que sou eu? O que é essa performance? O que sou eu? O que é máscara? O que é realidade? O que não é? Como é que ela se dá conta disso? É muito difícil para qualquer pessoa se desfusionar das próprias máscaras que cria, né? Isso exige um processo de autoobservação e autoconhecimento muito grande. Não é para quem está começando agora, mas a gente precisa começar. Então, por exemplo, eu me percebo como uma mulher forte, como uma mulher protagonista da minha vida. Só que quando eu estou no meu lugar de força e de poder, eu não estou me sentindo exausta. Eu estou me sentindo criativa, corajosa. Quando eu estou me sentindo exausta, é porque eu estou no lugar da máscara da mulher forte.
Quando eu tô sentindo raiva, culpa, quando eu tô sentindo sobrecarregada, é porque eu não tô no meu lugar de poder. Eu tô sustentando o peso que deveria ser repartido com outra pessoa. Então é nesse momento que eu tenho que parar e restabelecer limites. Porque nós mulheres vivemos nesse mundo em que o tempo todo a gente precisa restabelecer limites. Muito interessante essa forma de identificar, né? O que é máscara e o que não é. Nunca tinha parado para pensar nisso. Como eu tô me sentindo, né? Perceber como que a gente tá se sentindo em relação àquilo. E se são sentimentos negativos, muito provavelmente é uma máscara aí gritando, né? É isso. Você quer ver uma maneira simples de fazer? Como eu sou a marca, né? E eu sou a pessoa que me exponho na internet, e eu sou naturalmente uma mulher muito ativa, muito protagonista. Dentro da minha exposição de marca, eu passo essa ideia de atividade, várias coisas, um ritmo intenso de trabalho, e eu me alimento disso, eu gosto muito disso. De vez em quando eu recebo um comentário de alguém falando assim: você deveria reduzir o ritmo, você deveria pegar leve. A pessoa está falando dela ou está falando de mim? Depende. Se eu tiver intimamente cansada, puta da vida, tem alguma coisa que aquela mulher tá falando que realmente faz parte. Ela tá numa cimetência? Ela tá. Mas vale a pena eu dar uma olhada naquilo ali. Agora, se ela tá falando aquilo e eu me observo, eu falo, nossa, mas eu nunca estive tão feliz. Eu tô bem, eu tô de boa, eu tô vivendo uma fase incrível, eu tô trabalhando muito, eu tô com cansaço físico, tô, mas é aquele cansaço bom de você estar construindo algo que faz sentido para você. Não, eu não tenho que reduzir o meu ritmo para caber na sua expectativa ou para machucar menos você, porque você tem os seus problemas e você não está sustentando o seu próprio poder pessoal. Eu vou continuar. Então, eu acho que tem muito essa coisa da autoobservação como um lugar de bússola para você entender se você realmente está no seu lugar de força ou se você está repetindo aquilo que o patriarcado quer que você faça. Perfeito. Estamos nos encaminhando para o final, então tem Ai, aqui... mas foi tão rápido. Tão rápido, mas temos mais uma pergunta. Sim. Vamos lá. Existe uma raiva escondida nessa mulher? Algo que ela não se permite sentir porque não combina com a imagem que ela construiu? As mulheres têm uma questão com raiva. Experimenta soltar assim nos seus círculos de amizade, de relacionamento, experimenta falar assim: nossa, eu tô com tanta raiva. Que alguém, um ser humano à sua volta vai falar assim: calma. Imediatamente. Imediatamente, calma. Raiva não ajuda nada. E isso é um absurdo, porque a raiva é a emoção da ação. E a ação não é necessariamente você pular no pescoço da outra pessoa. A ação é você impor um limite. A ação é você começar um plano de transição de carreira. A ação é você sair de um relacionamento abusivo. A ação é algo que te tira daquele lugar. A raiva é um sinalizador. Só que a gente aprendeu a ser dócil, a não ter raiva. Inclusive, o que a gente entende como mulher com raiva é mulher descontrolada, mulher que grita, mulher que faz escândalo, mulher que cria um salseiro, um auê na vida de todo mundo. E não, gente, uma coisa é a emoção que você está sentindo, outra coisa é a forma como você decide canalizar essa emoção, comunicar essa emoção para o mundo. Eu sou uma pessoa que sente muita raiva. Eu também. Bate aqui. Bate aqui. Nossa. Eu sinto muita raiva o tempo inteiro. Isso, inclusive, está mapeado no meu Big Five, na minha personalidade. Dentro do meu neuroticismo, a minha maior faceta é a raiva. Eu sou igual o Bruce Banner, o Hulk. Eu sinto raiva o tempo inteiro. Mas eu não fico espumando e gritando com todo mundo. Agora, a minha raiva, ela serve como um baita sinalizador para mim. E eu sempre deixo essa raiva vir, eu nomeio essa raiva e em cima dela eu crio uma ação. O que eu vou fazer com isso daqui? Porque essa raiva está me sinalizando que algo na minha vida não tá bom. E eu vou resolver esse algo que não tá bom. Eu não vou fingir que a raiva não tá ali. Nem eu vou entrar nesse lugar da positividade tóxica, do tipo, ai, a raiva não é bom, eu vou aqui meditar. Sai raiva, cancela. Não vou entrar nesse lugar.
né? Porque daqui a pouco essa raiva vira uma pedra nos rins, ou vira um troço pior no meu corpo. Não vou deixar isso acontecer. É sobre isso. Eu também sinto muita raiva o tempo todo. E às vezes é só isso, eu também sentiu, passou. É tão. E segurar, né? Às vezes as outras pessoas seguram mais isso do que você. As pessoas não conseguem lidar com o fato de que às vezes a gente vai sentir raiva e tá tudo bem. Não é uma coisa necessariamente ruim, não é uma coisa que necessariamente eu preciso mudar meu estado de energia imediatamente. Não, Pelo contrário, até como você falou, dá mais impulso da gente resolver, da gente transformar, fazer as coisas diferentes. As pessoas não querem entrar em contato com aquelas emoções que são mais difíceis de serem sentidas. A raiva, a tristeza, a vergonha, a inveja, a culpa. São emoções ruins de serem sentidas. Aí as pessoas querem anestesiar. Nossa, eu tô com raiva, então eu vou fazer o quê? Eu vou botar uma música alegre. Vou meditar. Vou meditar, vou respirar. Não, sente, deixa ela vir pro corpo, entendeu? Só com o travesseiro para ver o que acontece. Vai ser incrível a experiência da raiva. E depois pensa de maneira racional o porquê dessa raiva e o que ela está pedindo para você fazer na sua vida, porque com certeza ela é uma baita ponte para o seu processo de individuação. Completamente. E você, sente muita raiva por aí? Conta nos comentários pra gente um pouquinho sobre a sua experiência com esse lugar. Você performa força? Você se sente uma mulher forte? Como é que é isso pra você? E a solidão. A solidão da mulher forte. O quanto que é solitário para você bancar esses sonhos que você tem e que muitas vezes as pessoas no seu entorno não compartilham, às vezes não alcançam já. Não alcançam. A pessoa fica olhando assim, ela quer entender, mas ela não chegou lá. E aí, por ela não chegar, às vezes, ela acaba também desmotivando de alguma... Às vezes, nem intencionalmente, né? Mas ela vai acabar fazendo isso. E se você não estiver forte naquilo que você quer realizar... E, Gé, posso te falar? O ambiente sempre vai vencer a disciplina. Entre o ambiente e o sonho, o ambiente ganha. Então, assim, melhor coisa, percebeu que você está num ambiente que não comunga do futuro, das coisas que você quer, daquilo que você está vendo, muda de ambiente o mais rápido possível, senão o ambiente vai ganhar do sonho. Com certeza. Eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio aqui do podcast Selvagem. Se gostou, deixa a gente saber, deixa o seu comentário e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. A gente tem vídeos toda semana. Aperta o sininho também para você receber as nossas notificações. Um beijo e até o próximo episódio, Gé. Até, um beijo.